Olá, sejam bem-vindos ao nosso momento do Saber Mais. Na aula de hoje nós vamos trabalhar umas informações importantes. Vamos então inferir sobre os dados estatísticos. Na estatística nós utilizamos as nossas medidas de tendência central e é isso que nós vamos trabalhar a partir dessas próximas aulas do nosso Saber Mais. Vamos então entender um pouco sobre essas tendências centrais. Vejam então conosco na nossa cartela o que diz. É uma maneira útil de descrever um grupo como um todo, consiste em encontrar um único número que represente o que é médio ou característico naquele particular conjunto de dados. Vejam então que essa tendência central, ela vai representar uma informação que é trazida nesse grupo. E essa informação, ela traz como característica essa posição média. Então, por isso que tem essa palavra aí, grifada para vocês como médio. Quando se trata então de uma pesquisa, esse valor, essa média, essa medida de tendência central, ela é conhecida como nós denominamos então tendência central. Na matemática e na parte estatística, essa tendência central pode ser em função da média, da mediana, da moda, mas na aula de hoje nós vamos nos concentrar aqui falando sobre essa média. Para isso a gente vai trazer um breve vídeo que vai falar um pouquinho sobre esse tema, então acompanhem comigo. Estão aí nessa quadra dois times de futebol de escola que disputam uma final de campeonato organizado por eles mesmos. E olha o Iago aí no time azul. Pois é, o Iago marcou 8 gols em 5 jogos. O Daniel, também do time azul, marcou 6 gols em 4 jogos. E o André, do time vermelho, marcou 9 gols em 6 jogos. Nós sabemos que o André é o artilheiro, porque mandou a gorduchinha mais vezes para o fundo da rede. Mas será que ele é o jogador mais eficiente? O problema aqui é que cada jogador jogou um número diferente de partidas. Para testar a eficiência, é preciso tirar a média de gols marcados por cada jogador. Assim, vemos que o Iago marcou 1,6 gol por jogo, mais do que os seus dois adversários, que na média marcaram 1,5 gol por jogo. Portanto, o Iago é o jogador mais eficiente do campeonato da escola. E, sem falsa modéstia, o Daniel pode dizer para todo mundo que sua eficiência com 1,5 gol por partida se equivale à do André, que é o artilheiro do campeonato. Bem, vocês acompanharam comigo uma situação do dia a dia onde a média, essa informação estatística está presente e onde nós podemos aplicar. Vamos ver uma outra situação também bastante comum utilizada para o tratamento aqui, no caso da tendência central, nós estamos falando da média. Vamos observar a imagem. Observe então que nós temos aí representando as chuvas no estado do Mato Grosso. Então, ele mostra chuvas devem ser abaixo da média dos últimos anos em Mato Grosso. Notem a palavra média e essa informação ela nos indica uma tendência central. No caso, está sendo avaliado em anos. Essa informação, então, repassada num texto, vamos ler e interpretá-los juntos. Mato Grosso recebe um total pluviométrico médio anual entre 2.700 e 1.200 milímetros, estando sua distribuição espacial ligada à posição geográfica da região, em face dos sistemas regionais da circulação atmosférica e também dos aspectos orográficos. Então, observem que é um texto não necessariamente específico da parte de matemática, né? Um texto mais relacionado com a área de geografia e mostra essa informação estatística indicada pelo índice pluviométrico. Então, nós estamos nos referindo ao índice de chuva do estado do Mato Grosso num período de anos. Então, vejam aí que ele traz a informação, ao invés de trazer identificado ano a ano, ele representa apenas uma informação que é a média anual esteve entre o valor de 2.700 e 1.200 milímetros. Quer dizer que o estado do Mato Grosso recebeu esse total de chuvas, o total pluviométrico medido anualmente, através de uma média. Então, a média é essa informação, uma informação central que nós podemos utilizar para nos relacionar
com questões do dia a dia. Quando nós temos uma amostra de dados grandes, como vocês viram ali na participação dos jogadores do campeonato de futebol, foi trazida essa informação para calcular uma posição em relação aos demais jogadores. E é isso que a média serve para a gente. Vamos ainda assim firmar um pouco mais esse conceito, esse conteúdo aqui sobre a média e ver a nossa definição de média. Observem comigo. Vejam então, média aritmética é uma medida de tendência central mais usada. Como eu falei para vocês, nós temos outras como a mediana e a moda, mas hoje nós vamos nos concentrar com a média. A média aritmética é o que então? Ela é a relação, ela é o quociente, ela é a divisão. Então podemos utilizar vários sinônimos para essa palavra quociente. Ela é o resultado da divisão de quem? Da soma dos valores pela quantidade de valores desse conjunto. Mas como nós podemos visualizar mais especificamente essa informação que é apresentada para vocês nesse parágrafo, através com os nossos dados quantitativos da matemática? Vamos traduzir essa informação do conceito para um exemplo mais prático. Vejam então, observem comigo. Nós temos o nosso primeiro exemplo que diz o seguinte: a Maísa, ela teve as seguintes notas nas provas de matemática. Observem as notas, então, da Maísa para a disciplina de matemática. 6,5, 7, 9,5, 4 e 8. Então, se nós fizermos essa amostra das notas da Maísa, nós temos, então, aí 5 amostras. Mas eu preciso identificar qual foi a média na Maísa. Notem que em algum momento ela teve um excelente resultado pela nota 9,5, mas em outro momento ela não foi um desempenho tão satisfatório, obteve nota 4, mas isso quer dizer que em algum momento ela teve acima e outros momentos abaixo de uma posição central, que é a nossa média que nós vamos descobrir. Para obter uma nota, então, que representará o seu aproveitamento, nós vamos calcular essa média aritmética das suas notas. E na matemática, essa terminologia que é apresentada para representar a média aritmética é escrita como x. Então, toda vez que apresentar para vocês x, isso corresponde à média aritmética. Como é que nós podemos fazer esse cálculo, então? Notem que nós temos no numerador, na posição em cima, e no denominador valores diferentes. O que aparece aí para vocês no nosso numerador? Vejam então que são as notas da Maísa. Ela obteve 6,5, 7, 9,5, 4 e 8, ou seja, as notas das suas avaliações. Isso representa a soma dos valores no numerador. E no denominador nós temos o número 5. O que será que corresponde esse número 5? Ele corresponde à quantidade desses valores que foram apresentados nesse conjunto. Então, nós temos aí quantas notas a Maísa foi submetida. Ela foi submetida a 5 notas, 5 processos avaliativos. Por isso, no denominador, nós estamos colocando, então, aí o número 5. Muito bem. Para calcular a média, então, nós seguimos essa regra. No numerador, a soma de todos os valores que foram apresentados, e no denominador, a nossa quantidade de valores. Portanto, fazendo o cálculo da soma, teremos 35 dividido por 5. O resultado dessa divisão será, então, o nosso quociente, o resultado final, que representa a nossa média aritmética. Isso quer dizer, então, que a Maísa, apesar de ter momentos que ela teve um rendimento bem satisfatório, e outros nem tanto, ela se manteve com um rendimento na nota de 7, ou seja, sua média aritmética foi 7. Muito bem, esse é o nosso primeiro exemplo e nós vamos para o nosso segundo exemplo. Vejam então aí uma outra situação, problema, onde é apresentado para vocês os gols de uma partida, né, de várias partidas. Vejam então que nós temos 6 partidas, e o time do futebol do Cruzeiro de Minas, né, esse efetuou então 6 partidas. E foi apresentado para vocês o resultado de cada uma dessas partidas. Notem que foi, na primeira partida, 4-2, na segunda, 4-3, na terceira, 2-5, na quarta, 6-0, na quinta, 5-3 e na última, na sexta partida, 2-0.
2-0. Então, a pergunta é, qual a média de gols marcados nesses amistosos? Então, vamos prestar bastante atenção. Vejam aí que teve o outro time teve um resultado, ora mais favorável do que o Cruzeiro e ora menos favorável. Porém, a pergunta quer saber o quê? A média de gols marcados nesses amistosos. Então, eu não estou interessado em saber qual foi o total exatamente de gols que o Cruzeiro fez ou do outro time. No caso aí aparece para vocês o Figueirense, não é mesmo? Então, o objetivo aí é descobrir qual a média de gols no total desses 6 amistosos, dessas 6 partidas que foram disputadas entre o Cruzeiro e o Figueirense. Então, para isso, primeira informação, eu preciso aqui trazer qual foi o total de gols, né? Vejam então, se nós pudermos marcar aqui para vocês, nós temos aqui então 4-2, isso foi a primeira partida. Nessa primeira partida nós teremos um saldo de quantos gols na primeira partida? 6 gols. Então vamos aqui, olha. Nessa primeira partida, o total foram 6 gols. Na segunda partida, nós temos aqui 4 e 3. Então, 7 gols. Na terceira partida, nós temos 5 mais 2, 7 gols. Na próxima, nós temos 6, 6 mais 0, 6. Na quinta partida, 5 mais 8, 5 mais 3, 8. E na última, na sexta partida, nós teremos aqui 2 mais 0, 2. Então, o saldo de gols na primeira é 6, na segunda é 7, na terceira partida 7, na quarta partida 6 e na última partida apenas 2 gols. Então, de que forma eu posso calcular a média desses gols, dessa quantidade total de gols marcados nesses amistosos? Lembrando que para calcular a média, no numerador nós vamos obter a soma de todos esses valores e no denominador a quantidade. Vamos fazer isso então juntos? Observem comigo. Notem aí, olha lá, 6, o total de gols da primeira partida, 7 da segunda partida, mais 7, o total de gols da terceira partida, 6, o total de gols da quarta partida, 8, o total de gols da quinta partida e 2 gols apenas da nossa última partida. Verifiquem então que nós tivemos 6 partidas de amistosos, portanto, no denominador nós vamos usar o quê? O número 6 para representar essa quantidade. Não tem segredo, vocês viram aí, é bem simples. Para somar cada um desses valores no numerador, nós teremos o total de, como aparece aí para vocês, vamos lá, acompanhem comigo, 36, então, dividido por 6. Muito simples esse cálculo, teremos, portanto, que a nossa média aritmética representa o número 6, isso quer dizer o quê? Importante a gente saber analisar. Representa aqui, independente de algumas partidas tiverem um saldo de gols superior e outras inferiores, nós podemos fazer essa média, e essa média representa o número 6. Então, aquelas partidas que representam uma medida de tendência central, o número 6, e essa informação que a gente trouxe para vocês, tá bom? A respeito do cálculo da média. Mas para que a gente possa ainda assim trabalhar um pouco desse assunto na aula de hoje, aqui sobre a medida de tendência central, falando um pouco sobre a média, convido vocês para assistir mais um breve vídeo aqui para a gente poder fixar um pouco mais esse conteúdo. Vamos então prestar atenção? Ela tem apenas 9 anos de idade, mas já deixa muita menina grande no chinelo quando o assunto é basquete. Jade Neumann, que é a armadora do seu time no colégio, tem realizado jogadas incríveis. A norte-americana possui média de 14,8 pontos e 7,5 assistências por jogo. Veja.
Muito bem, mais uma situação onde nós podemos utilizar o emprego, né, da média, uma medida de tendência central muito utilizada nas informações estatísticas. Mas agora chegou o momento da gente poder fixar um pouco mais esse conteúdo, trabalhando e desenvolvendo a resolução de uma atividade que nós preparamos para vocês. Vamos então a ela? Muito bem, chegou o momento da gente realizar a nossa correção. Lembrando todos aqueles que assinalaram a alternativa B, parabéns, está correta. Mas aqueles que ainda assim têm um pouco de dúvida, chegou o momento da gente prestar atenção na leitura e também na interpretação dessa atividade para que a gente possa compreender esse nosso assunto de hoje, que é a média. Vamos então à nossa questão? Observem então que nós temos uma tabela que foi apresentada para vocês com 5 grupos. Vejam aí, o grupo A, B, C, D e E. Cada grupo um salário correspondente. O grupo A, R$ 1.500, grupo B, R$ 1.200, grupo C, R$ 1.000, o grupo D, R$ 800 e o grupo E, R$ 500. Então, essas são as nossas 5 faixas salariais, divididas de acordo com essa tabela que mostrou essa divisão em grupos, da letra A até a letra E. Vamos então analisar e ver o que o exercício vai exigir de vocês. Determine, então, a média de salários da empresa. Nós temos aí a alternativa A, 900, a alternativa B, 1.000, a alternativa C, 1.200 e a alternativa D, 1.500. Lembrando que o cálculo da média aritmética é bem simples. Nós vamos reunir no numerador a soma de todos os valores e no denominador a quantidade. Então, vamos voltar na nossa tabela para que a gente possa identificar. Olha lá, nós temos então 1.500, mais 1.200, mais 1.000, mais 800 e mais 500, esses seriam então a nossa soma das quantidades de cada valor. Vejam aí que nós temos no numerador a soma desses valores. E no denominador nós vamos colocar qual número? Vejam então que nós temos 5 grupos, portanto, no denominador nós vamos dividir essa soma de cada um desses valores pelo número 5, representando então a quantidade de grupos, tá bom? Então essa é a fórmula que nós vamos utilizar para calcular a média aritmética desse exercício. Vamos então ao nosso passo a passo da resolução? Vejam comigo. Notem então, nós vamos fazer a soma de 1.500 mais 1.200 mais 1.000 mais 800 e mais 500, como eu disse para vocês, dividindo no denominador o número 5, representando cada uma dessas faixas, dessas categorias dos grupos salariais. Fazendo esse cálculo, a soma não tem segredo, vocês vão obter o valor de 5.000, e aí fica bem simples, dividir os 5.000 por 5, teremos como resposta a média aritmética de 1.000, portanto, vamos assinalar a alternativa correta no nosso quadro de questões, aqui de alternativas, assinalando então a alternativa B como a média de salários da empresa, média aritmética. Muito bem, essa então foi a nossa resolução de mais uma questão nesse nosso momento do Saber Mais. A gente espera poder compartilhar com vocês outros assuntos em breve. Estaremos aqui para vocês com mais temas aqui da estatística, tá bom? Foi um prazer estar com vocês nessa tarde e a gente espera no nosso próximo encontro. Até mais!